Fala, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar da lição de número 4 e eu já começo fazendo a pergunta para você. Você já recebeu uma promessa de Deus que parecia difícil de acontecer? Hoje nós vamos estudar uma das verdades desconfortáveis para muitos de nós ouvir, que é a lição aqui de número 4, que vai estar tratando aqui da confiança de uma promessa. E a nossa leitura da nossa lição hoje é Gênesis capítulo 17, do 1 ao 7. Com certeza você já fez essa leitura dessa lição. Se você não teve tempo de ler a lição ainda, aqui no nosso comentário, aqui na descrição, vou deixar um link da lição para você ouvir e também vou deixar aqui no card para você também, que depois dessa aula, você ouvir a lição. Se você não tiver tempo de ler, bote aí no seu celular e você vai ouvir a lição, o áudio da leitura da lição. Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Dantas e eu estou aqui com esse canal EBD na Prática para ajudar na sua escola bíblica dominical. E essa lição de número 4, a confiança em uma promessa, aqui não estamos diante de uma história só que aconteceu há milhares de anos atrás, mas estamos diante de um princípio eterno. O Deus que promete é o Deus que cumpre, independente aí da condição humana, né? Você vai ver que este homem falhou algumas vezes, mas a promessa de Deus não falha. E é isso que a gente vai estar estudando aqui nessa lição. E um dos nossos objetivos aqui de estudar essa lição com você é trazer uma base teológica dessa aliança que vai ser aplicada nesta lição. É um Deus de aliança para com o seu povo, e nós vamos estar vendo que isso tudo vai vincular, o desenrolar disso vai ser na pessoa bendita de Jesus. Então, o que eu posso dizer é que esta lição ela vai apontar, depois desse cumprimento, para Cristo. E aí você pode ler na sua lição aí, Gálatas capítulo 3, que você vai entender todo este enredo, esse desenrolar desta promessa divina. Vamos aqui para a nossa introdução. Pensando aqui para a introdução da nossa lição. E aqui, nesta introdução, você vai ver que Abraão já tinha aqui a idade de 99 anos, sua esposa 10 anos mais nova que ele, com 89. E o que é que nós podemos perceber aqui? Deus, frequentemente, inicia as suas maiores obras quando a capacidade humana já parece morrer. Ou seja, quando na ótica humana não tem jeito, é ali que frequentemente as maiores obras ou milagres ou capacidade de Deus na vida humana acontece. E aí que você pode ver isso aqui nesta introdução, vendo aqui pela idade que os nossos patriarcas tinham. A palavra-chave aqui, você pode estar vendo aqui que é promessa, é a palavra-chave. E o primeiro ponto dessa lição, ele vai dizer assim: Deus muda o nome de Abraão, Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Então você pode estar acompanhando comigo. Nós temos aqui o ponto 1, tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Nós temos esses tópicos aí para nós vermos. O primeiro é o novo nome de Abrão. Então perceba que aqui Abraão, que nós estamos acostumados a chamar, ele era chamado por seu nome anterior, que é Abrão. E nós vemos aqui, nesta mudança de nome, você pode levar isso para a sua sala de aula, que o nosso nome é a nossa identidade. Tem pessoas que têm o mesmo nome com você, mas quando alguém fala, é fulano, cicrano, que mora em tal ou X lugar, então ele já vai trazer uma característica, uma identidade de quem você é. Então aqui, a mudança de nome significa que Deus mudou a identidade também de Abraão, que no caso aqui ainda é Abrão. Então aqui não é só uma troca de nome, mas é uma mudança. Primeiro, mudança de destino, você pode ver isso aí. Segundo, mudança de missão, porque Abrão é pai exaltado e Abraão vai ser pai de muitas nações. E mudança de uma identidade espiritual. Então nós temos mudança de destino, mudança de missão e mudança de uma identidade espiritual, nessa mudança que Deus fez de Abrão para Abraão. Então você vê essa mudança de nome
e alguns outros personagens bíblicos, como o mais comum é Pedro, que o nome Pedro, Simão Bar-Jonas, que é filho de Jonas, Jesus chamou ele de Pedro e falou: "E sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Não, então essa palavra aramaica Cefas, que em grego é Petros, que aí significa rocha, né, o rochedo, pequena pedra, que foi daí para frente chamado Pedro assim. Você vai ver também um outro homem, que não é que ele teve o nome mudado, mas ele passou a ser chamado por um outro nome. Ele adotou um outro nome que era Paulo, que até então, antes da sua conversão, era Saulo. Depois que ele se converte, ele mesmo faz essa mudança. Então ele já tinha esse segundo nome, mas agora ele prefere, porque ele tem outra identidade. Saulo trazia aquela conotação de perseguição e de uma característica negativa, e agora ele é chamado de Paulo, né? E você pode ver que o mesmo acontece aqui, Deus fazendo com Abraão, que agora vai mudar o seu nome para Abraão. Então o que é que isso nos ensina? Deus não apenas ele abençoa Abraão, Deus não apenas abençoa pessoas, Deus ele vai redefinir quem essas pessoas são. Deus vai redefinir quem você é no reino. Deus vai redefinir quem seus alunos no reino de Deus. Então, a identidade vai dizer se você está dentro do projeto de Deus ou você está fora do projeto de Deus. Quando ele faz a troca de nome, você vai ver que agora ele não é mais só aquela ideia de um pai exaltado, mas um pai de muitas nações ou multidões, ainda que ele não tinha nenhum filho. É por isso que é promessa. Outra coisa que nós vemos aqui, que é muito importante a gente destacar aqui, que é o novo nome de Sarai. E o que é que se percebe aqui? O que é que eu acho extraordinário aqui nesse nome? É porque Deus ele trata a família como igual. Você vê que ele abençoa Abraão mudando seu nome, mas a Sarai também ele muda o nome para Sara, né? Minha princesa. Então você vê aqui que ela vai receber esse nome também de Sara, né? Mãe de nações, como diz aqui na lição. Diz a Bíblia: disse Deus mais a Abraão: Sarai, tua mulher, não chamará mais de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu já lhe abençoei e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, e serás mãe de nações. Então, veja que essa mudança aqui em Gênesis 17, versículo 15 e 16, tem um propósito. Ela vai ser o quê? Mãe. E aqui, a gente pode pegar isso aqui e trazer para um contexto, aonde hoje muitas mulheres não querem mais esse título de mãe, né? Elas preferem mudar o título para empreendedora, para outros nomes aí que está na alta, né? Empoderada. E aqui nós vamos ver que o título maior que Deus deu aqui para esta família, um foi ele ser pai e outro foi ela ser mãe. Ele pai de multidões e ela aqui chamada para ser mãe de nações, como eu grifei aqui. Então você vê que Deus ele não abençoa só o Abraão, mas a bênção também ele traz para a vida de Sara. Então aqui está algo muito profundo, né? Então nós vemos aqui o nome dela, minha princesa, que era uma visão, que era de Sarai, né? O nome Sarai. Uma visão, vamos dizer assim, individual, né? Para agora algo depois. Melhor, Sarai trazia esse nome aqui de minha princesa, uma visão ali limitada, algo muito individual, e Deus muda para algo muito maior, que é Sara, mãe de nações, uma visão mais global, uma visão mais, vamos dizer assim, redentiva, né? Porque vai apontar para uma redenção que vai vir futuramente a partir desta mulher. E Deus, ele tira o indivíduo do centro, né? Seu próprio centro, e coloca ele dentro do projeto universal de Deus. Então isso é muito bonito. O que é que Deus faz? A pessoa não é o centro de si, ele tem que estar dentro do projeto universal de Deus. E aqui você pode ver o propósito de Deus aqui para a vida desse casal. Uma outra coisa aqui, ó, o pai da fé riu diante da promessa.
Então aqui nós já temos no terceiro subtópico. Mas antes da gente ir para esse terceiro subtópico, quero fazer um convite especial para você que está chegando agora. Se você puder, escaneie a câmera do seu celular, esse QR Code, e ajude este canal para que a gente possa estar mais equipado para trazer algo com mais profundidade, qualidade, um estudo melhor também para você. E também eu quero convidar você a fazer parte do nosso grupo, do nosso WhatsApp, que daqui um dia vai ser um grupo só para quem é membro, mas a gente está abrindo aí para você entrar nesta Masterclass e você pode colocar suas dúvidas que você tiver sobre essa lição para que a gente possa ali juntos nos ajudarmos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ajude esse canal para que nós possamos alcançar mais professores e ajudar aí nesses subsídios para a nossa EBD. Então, voltando aqui ao nosso terceiro subtópico, como está grifado aqui, o pai da fé riu diante da promessa. Aqui nós estamos no capítulo 17 e verso 17, que também vai ter uma leitura aqui lá do Lucas 1 e 37. Irmãos, fé, ela não pode andar no campo da lógica. Porque se nós queremos que a fé ande no campo da lógica, dificilmente vai dar certo. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Então, logicamente, já não tem lógica, né? Então, existe aqui bastante discursos teológicos ou debates teológicos acerca disso. Se ele riu, foi, número 1, incredulidade? Nós não sabemos. Deus não tratou isso como incredulidade, assim na minha visão. Segundo, se ele riu, foi um espanto, né? O senhor falou e ele não debochou, mas foi um espanto, ele riu. A razão do riso dele foi esse. O terceiro, a mistura dos dois, se espantou, ficou surpreso ou desacreditou, tá? Então, no meu ponto de vista, quero abrir aqui um parênteses para dizer que eu não acredito que ele tenha ficado no campo da incredulidade aqui, mas sim do espanto, né? De receber aquela promessa e, olhando para a sua idade, ele riu da sua situação, mas acreditando em Deus. Aqui é o debate teológico que muitos chamam de espanto e outros dizem que talvez foi uma incredulidade. E você, o que você acha? Então aqui a minha visão que eu quero passar para você é o seguinte: a fé bíblica, ela não é a ausência de dúvida, gente. A fé bíblica não é a ausência de dúvida. A permanência melhor. A fé bíblica, ela não é a ausência de dúvida, mas o importante, o que é permanecer confiando, mesmo lutando contra aquilo que você não entende. Então é algo muito difícil. Você vai crer mesmo sem entender, crer mesmo sem ver. Então, em algum momento da vida humana, a gente tem alguns questionamentos. Isso nós podemos ver aqui. Deixo aqui para você também, tá aí na nossa lição. Aqui ele não colocou, mas vou colocar mais um texto para você em Romanos capítulo 4, 18 ao 21. Né? Abraão não duvidou das promessas no sentido final. Ele continuou crendo na promessa de Deus. Tá certo? Vamos para o ponto 2. Aqui no ponto 2 da nossa lição, a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Então aqui nós estamos chamando ele de Abraão e não mais de Abrão. Então aqui nós vamos ver a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Então vamos aqui, a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Quando a gente fala aqui de concerto, nós estamos falando da palavra pacto. Então veja comigo, palavra pacto. Pacto é um contrato entre iguais. Vamos dizer assim, pacto é um contrato entre iguais. Então as pessoas querem fazer um acordo e ali existe um pacto para que aquele acordo venha acontecer. Então é um contrato entre duas pessoas. Do ponto de vista teológico, um pacto aqui na Bíblia é uma iniciativa soberana de Deus.
Nunca foi o homem querendo fazer o pacto com Deus. Foi Deus querendo fazer sempre o pacto com o homem. É Deus que estabelece a promessa e ele exige a resposta de fé do homem. Eu já mencionei, Deus fez um pacto com Noé, né? O pacto de não destruir mais ali com água. Então, ali é um pacto. E esse pacto tem um significado. O que é isso? Preservação. Então, veja que tem sempre um objetivo de Deus. O pacto com Abraão é o pacto da promessa redentiva. Farei de ti pai de muitas nações, e através de ti todas as nações da terra serão abençoadas. Então nós vamos ver que Deus também fez um pacto com Moisés, já é o pacto da lei, por meio de Moisés é que vem a lei, tá? Deus fez um pacto com Davi, que nunca faltaria o reino na sua linhagem. Então, mesmo Davi pecando, mesmo Salomão pecando, Deus sempre manteve esta linhagem ali. O próprio Jesus é chamado de filho de Davi, para você ver o pacto que Deus fez com Davi. E o novo pacto que Deus fez conosco é a nova aliança, a redenção conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Hoje nós somos igreja eleita e comprada pelo sangue de Jesus, né? Lá em Carta de Pedro, capítulo 9, 2:9, capítulo 2, verso 9, vai dizer que vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Que maravilha. Graças a Deus por isso. Nós podemos concluir dizendo assim, a Bíblia, ela não é apenas, porque ela contém muitas histórias, mas ela não é apenas um livro de história, não é um atlas, né? E nem de histórias soltas. É uma história de aliança e uma aliança progressiva. Ela vai se revelando de tempos em tempos. Então, a aliança que começou com Abraão, ela se conclui na pessoa de Cristo, né? Tem toda aquela narrativa por trás ali que você vai ver muita tipologia de Jesus ali. Um outro nome aqui, qual o objetivo do concerto com o patriarca? Qual foi o objetivo? E nós vamos tratar isso de forma bem sucinta, dizendo que o objetivo do pacto com Abraão, primeiro, muitos acham que o pacto que Deus fez com Abraão só tem a ver apenas com Israel. Então nós vamos corrigir isso nesse dia, no dia de hoje. Não, o pacto com Abraão sempre teve um aspecto global e não só de nação. Porque fosse só de nação, ele poderia ter dito, farei de ti uma grande nação. Mas ele diz, e a partir dele, todas as famílias da terra seriam o quê? Abençoados. Então, todas as famílias da terra, né? Então, aqui o que é que a gente vê? Isso vai se completar no Novo Testamento. Ainda que nós não somos Israel, mas nós somos a igreja, a eleita de Deus. Então, aqui é algo que tem um propósito muito mais do que apenas o povo hebreu, né? O povo israelita e o povo judeu, que a gente sabe que o hebreu vem de Abraão, o nome israelita vai vir de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, e o povo que é chamado de judeu, porque vem da tribo de Judá. Mas o objetivo de Deus sempre foi abençoar todas as nações. O terceiro subtópico aí, que é esse aqui, você pode estar acompanhando comigo. Não estou conseguindo grifar aqui, mas você consegue ver aqui, né? O concerto e as promessas. O 3 aqui, o concerto e as promessas. Esse aqui. Então, o que é que a gente vê aqui? O cumprimento da promessa, né? Você precisa entender isso. Primeiro, Jesus, ele não é, ou melhor, Jesus ele não foi o plano B. Jesus sempre foi o plano A, gente. Sempre foi o plano A. O cumprimento da promessa feita a Abraão, ela sempre teve como base, né, o que a gente chama de textual da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho único. Agora, é claro que a gente, para entender tudo, a gente precisou de uma história, e hoje para a gente é muito mais fácil olhar para trás e compreender. Agora, eles não tinham um parâmetro a não ser a fé.
Então fica para você Gálatas capítulo 3, verso 16, para você ver aí a promessa que era a descendência de Abraão, né? Os descendentes de Cristo ali, você vai ver aí em Gálatas capítulo 3, verso 16. O conserto e as promessas. O que ele vai dizer aqui é que o pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Aí ele vai falar aqui, vai mencionar o Gênesis 15:1, 15:5 e outros capítulos aqui, que eu vou resumir apenas isso, que o cumprimento da promessa feita a Abraão, ela foi revelada em Cristo, porque Deus sempre teve esse propósito para a vida do povo, que era Jesus como o nosso único e soberano Salvador. E para a gente finalizar, esse aqui é bem pequeno esse ponto, o pacto perpétuo da circuncisão. Então, assim, que ele vai trabalhar algo muito importante, que nós temos 3 pontos. Primeiro, todo macho será circuncidado. Mas antes de eu tratar desse ponto aqui, quero convidar você que chegou aqui nesse canal agora, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você não tiver tempo de ler a sua lição, vou deixar aqui um link aqui abaixo para você ouvir o áudio dessa lição. A gente tem ela aqui em áudio. Também aqui no cards aqui do vídeo, você também pode, após essa aula aqui, você pode estar ouvindo a sua lição, para que você não perca nenhum momento aí da lição. Também eu quero deixar aqui para ver esse QR Code para você poder contribuir com esse canal, para que a gente possa estar trazendo uma estrutura melhor e gerar mais valor para você. Mas voltando aqui, todo macho será circuncidado. Nós vemos que o pacto foi feito aqui. Então aqui você pode muito bem ver que quando Moisés sai do Egito, a Bíblia diz que Deus queria matá-lo. Por quê? Ele não tinha circuncidado o seu filho. Nós temos algo aqui muito importante para se fazer. Para todos os judeus, que era esta aliança, Deus deixou bem claro para aqui que aqui era um sinal, era uma aliança que Deus fazia com aquele povo. Então todo descendente de Abraão era obrigatório se circuncidar. Era a aliança, né, dele. Mas aqui é o que a gente chama de circuncisão física, né? Ela era um sinal. Então todo macho, ele era circuncidado. E ele era um sinal físico na sua pele, tá? Era uma marca que era de pertencimento. Então toda pessoa que era da linhagem judeu, de Abraão e dali para frente, e quando eles tinham essa circuncisão, eles tinham um pertencimento, eles pertenciam à aliança que Deus tinha feito com Abraão. Então, quando eles não faziam isso, eles estavam fora da promessa de Deus, fora da cobertura divina, e muitas vezes perdiam as suas batalhas, né? Porque eles tinham que estar dentro desse projeto. Então, era um sinal físico e era uma marca de pertencimento. Mas nunca foi o ponto final. Eu quero que você deixe isso bem claro na sua sala. Mas nunca foi o ponto final, tá? Nunca foi o ponto final. Quando deveria ser feita a circuncisão? Era em homem, mulher? Não, era só em homem. E era feita a partir, quando a criança ainda era bebê, era recém-nascido. Depois de alguns dias, ele era apresentado e circuncidado ali, já fazendo parte desse pertencimento da aliança da aliança que Deus tinha feito com Abraão. E aqui eu abro um parênteses. Se você quiser trabalhar na sua sala de aula, você pode ver que muitas igrejas hoje fazem, com base nisso aqui, batismo de criança, tanto igrejas evangélicas como igreja católica, para que tendo como base aqui a circuncisão. Fecha parênteses, digo para você que a denominação que eu faço parte, a Assembleia de Deus, não tem como costume batizar criança, mas batizar adulto, porque o batismo ele traz essa ideia de sepultamento de pecados. E a gente entende que o recém-nascido não tem esse pecado de prática, né? Ele é um pecador porque ele nasce de pecadores, mas não por atos próprios. Então, a gente recomenda o batismo apenas para adultos ou pessoas que já têm uma consciência de seus atos. Então, é aqui que ele se baseia aí, essa questão. Como deve ser feito a circuncisão? Na época, no momento que a pessoa ainda é uma
uma criança, um bebê. Então Israel começou a confiar. E aqui vai vir um problema depois, que Israel ele começou a confiar mais no sinal do que na aliança. Quando a pessoa confia só no sinal e esquece de confiar na aliança, é um problema. Você vai ver que ele estava muitas vezes em pecado e confiava na arca da aliança. Na arca e não em Deus. Então, cuidado com isso. Isso gera um princípio muito perigoso. Substituir. Aqui tem uma substituição, né? Quando a pessoa substitui e transforma o símbolo em algo espiritual, né? Que transcenda muito mais do que Deus. Então eles fizeram isso. O símbolo ficou algo muito mais forte do que andar na presença, do que ter uma vida de separação. E aí eles tendo a marca, mas não tinha um coração quebrantado e arrependido, que é o que vai trazer aqui o terceiro subtópico, que é a circuncisão do coração. Esse tópico é um tópico muito importante de fechamento, porque ele vai tratar algo que é muito, eu vou trazer essa palavra, subjetivo, porque não tem como a gente saber o que acontece no coração do outro, né? Então, em obediência à determinação de Deus, Abraão realizou esse ato em seu filho Ismael, quando ele tinha 13 anos. E aqui vai dizer que ele fez aos 99, e aqui tem vários outros textos tratando disso aqui. O que é que essa lição está trazendo aqui para nós? Primeiro, a circuncisão no coração, ela é uma obra inteiramente de Deus, que remove a dureza espiritual e produz, pelo Espírito Santo, o amor e a obediência genuína. Então, uma marca ela não é capaz de fazer isso. Mas, quando há uma conversão verdadeira, há essa disposição, uma ação de Deus na sua vida, você abre espaço para Deus, Deus entra no seu coração, e o Espírito Santo, ele faz essa obra no seu interior, tirando a incredulidade, removendo a dureza e trazendo em amor a sua capacidade de obediência a Deus. Romanos 2 e 29, você pode estar confirmando isso aí. Então, a aplicação que eu faço nesse ponto aqui para nós concluir é o seguinte. Olha o problema de hoje, que é muito parecido com o problema de Israel, confiar no sinal. Muitas pessoas hoje estão fazendo o que a gente chama de circuncisão modernas. São membros de igreja, mas não têm vida transformada. Tem cargo, mas não tem vida transformada. Tem aparência de religiosidade, mas também não tem aparência, mas também não tem um coração transformado. Então, é às vezes uma circuncisão só de aparência. Mas o que o tópico vai dizer é que quando é feita no coração, não tem dureza, tem obediência, tem temor e tem a presença de Deus ali de forma profunda. E a pergunta que você deve fazer para a sua classe é o seguinte. Pergunte assim, o coração de vocês já foram circuncidados? O coração de vocês já foram transformados? Como está dizendo aqui, a circuncisão do coração. E eu concluo essa lição dizendo para você o seguinte. Deus não precisa de condições favoráveis para cumprir suas promessas. Ele só precisa de um coração que creia e permaneça crendo nele. É isso que nós vemos aqui nessa lição. A maior evidência de que estamos na aliança não é apenas aquilo que é externo, que é visível, mas o que está no coração da pessoa, né? Que é transformado. Então, toda essa lição que nós trabalhamos aqui, uma lição bem estruturada, que já é a conclusão, ela trouxe aqui os problemas para nós resolvermos, que promessa versus a impossibilidade. Deus tinha dado uma promessa, mas qual era a impossibilidade? A idade. Mas Deus venceu esse problema. Nós vemos a ação divina, que foi uma ação de Deus de mudar a identidade de Sara e de Abraão. Nós vemos também o fundamento muito grande aqui, que é o fundamento do pacto. E o pacto é soberano e não do homem. E o propósito desse pacto, que nunca foi só Israel, mas foi alcançar todas as nações. E o cumprimento dessa promessa é Jesus. E o verdadeiro sinal
da convenção não é físico, mas é uma transformação de atitude, uma transformação de coração, né? Isso chama-se de convenção sincera. E finalizo com essas perguntas para você fazer para a sua sala de aula. Deus, você pode fazer essas afirmações aqui. 4, que eu botei aqui. Primeiro, Deus não consulta a lógica humana para cumprir promessas. Então veja que tudo que Deus promete na Bíblia muitas vezes é fora de lógica. Segundo, quando Deus muda o seu nome, ele também vai mudar o seu destino. Se Deus mudou o seu nome, ele vai mudar o seu destino. Terceiro, religião marca o corpo, mas só o Espírito Santo transforma o seu coração. Isso é bem importante para você ter. E por último, para você aplicar na sua sala de aula, a promessa não envelhece, mesmo quando nós envelhecemos. Então, Deus deu a promessa para Abraão. Abraão envelheceu, os cabelos ficaram os brancos, as forças acabaram, mas a promessa de Deus não é marcada pelo cronos humano, pelo tempo, mas está dentro do kairos de Deus, do tempo de Deus, que não tem nem princípio e nem fim. E aqui eu quero concluir esta lição fazendo um reforço para você fazer parte aqui do nosso canal, escaneando aí o QR Code, que você pode trazer aí um comentário no nosso WhatsApp, uma questão, uma pergunta, e eu convido você a se inscrever no nosso canal e também a contribuir com esse canal para que a gente possa estar trazendo a Masterclass com mais qualidade para você. Vai ficar o QR Code aqui também, aqui embaixo, na verdade, o link para você ouvir a lição. Só para você ouvir a lição, né? De repente você está sem tempo, está de lendo, você pode botar ela aí no seu celular, o áudio da lição você vai estar ouvindo, para que você possa ter todo esse amparo da lição aí para a sua sala de aula. Fique com Deus, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima semana. Tchau, tchau.